Ok, então o que eu vou fazer primeiro é um resumo da aula anterior, aí vai ser relativamente longo esse resumo, porque é importante, a gente vai utilizar depois essas propriedades, e tem que ser uma fase tranquila, ok? Então, eu lembro a vocês o que o nosso sistema, modelo, vamos dizer, para estudar processos de termodinâmica. Então, a gente tem um recinto, então é um cilindro, porque geometricamente é mais simples. A gente tem um pistão, como eu acabei de explicar sobre um dos problemas da lista. O pistão é através dele que a gente controle a pressão, ok, sobre o fluido que está aqui. Então, o fluido vai ser o líquido, o gasoso, ou nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai ter uma mistura, a gente está trabalhando nesse exemplo com água, mas vai ser outras substâncias. Então, temos aqui a pressão atmosférica, o pistão, cuja massa pode ser ou não desprezível, em geral a gente fala no problema se é desprezível. E então, se a gente não fizer nada aqui, por exemplo, esse processo aqui, onde a gente transfere calor para o nosso sistema, ok? Somente, ok? Então, tem uma transferência muito lenta de calor para o sistema, que eu lembro, para a gente sempre poder descrever o processo, sempre poder descrever o estado da substância, ok? A cada momento, o sistema aqui, que está dentro, por exemplo, aqui dentro, esse é o volume de controle, a superfície de controle que delimita, ok, a massa que você está estudando. Aqui é uma massa de controle, porque ela é fechada, não passa massa através dessa superfície de controle. Então, a cada momento, o sistema está em equilíbrio, tá certo? Então, para isso, a gente tem que ir infinitamente devagar, ok? Que é a descrição que a gente faz, ok? Que não corresponde à realidade, mas que permite fazer uma descrição boa. O que acontece aqui é que, transferindo calor para o sistema, vai aumentar, essencialmente, a temperatura desse sistema aqui, sem mudar a pressão, ok? Porque a gente não mexeu no sistema, ou seja, o pistão, ele vai subir, ok? Mas a pressão é a mesma, porque o pistão está em equilíbrio sob a ação das forças, ok? Da atmosfera, eventualmente do peso dele, se for, e dessa pressão aqui. Essa pressão atmosférica mais o peso do pistão não mudam, então a pressão aqui não muda, ok? Mantendo a cada momento o pistão, ok? Em equilíbrio sob a ação das forças de cima para baixo, ok? Forças de pressão atmosférica e peso, com as forças de baixo para cima, que são as forças de pressão do sistema que está embaixo, ok? Então, nesse caso aqui, o processo é um processo a pressão constante, ok? Então, eu não vou fazer todos os detalhes, a gente viu que temos aqui uma fase líquida, no final uma fase vapor, todo o líquido foi transformado em vapor, a gente vê que tem uma variação, okay, do volume, ok? E aqui a gente tem um estado bifásico, onde você tem, ao mesmo tempo, a fase líquida, ok? Com a fase gasosa da água, no caso, ok? E a gente desenha esse tipo de curva, ok? Eu não escrevi isso. Aqui é a temperatura, no eixo vertical, e no eixo horizontal é o volume, e a gente constrói essa curva aqui para uma dada pressão, ou seja, como é que vocês vão medir? Para essa pressão, por exemplo, atmosférica, vocês vão fazer um ponto aqui, que vai ser, esse ponto aqui é quando começa a ter a transformação de fase do líquido para o vapor, ok? A uma certa pressão. Aí depois você, por exemplo, você estava aqui, você aumenta, ou estava aqui, vamos dizer. Aí você vai fazer esse mesmo estudo, então você viu que para essa pressão aqui, ok? Você vai medir a cada momento o volume e a temperatura, e quando começa a mudança de fase, faz esse ponto. Depois vocês fazem um ponto a uma pressão maior. Como é que faz uma pressão maior? Adiciona aqui, por exemplo, pesos, ok? Aí você adiciona, ok? Bota uns pezinhos aqui, e aí você vai aumentar a pressão. Se você quiser diminuir a pressão, aí tem que tirar peso daqui, tá certo? E aí você constrói essa curva para uma certa pressão, a temperatura, ok? De evaporação, quando começa a transformação de fase. E do outro lado também você tem, quando
vocês colocam para essa mesma pressão aqui o ponto quando termina a transformação de fase, quando todo o líquido se transformou em vapor. E aí você constrói, se você fizer muitos pontos, você consegue construir essa linha, que é a linha de líquido saturado. Então, ela delimita aqui, ok? Desse lado aqui de volume menor, você tem líquido comprimido, aqui você tem estado bifásico e aqui vapor superaquecido. E essas duas curvas, elas se encontram aqui no ponto crítico, acima do qual você não tem mais a ebulição, tá certo? Então, você vai passar diretamente do líquido para, ok? Suavemente do líquido para o vapor, ok? Essa aqui, então, é o vocabulário, vocês têm que saber. Linha de líquido saturado, que é essa. Aqui, a linha de vapor saturado, ok? Aqui, o ponto crítico, ok? O que acontece acima desse ponto crítico é que, para temperaturas maiores, você não tem mais ebulição. E essas curvas azuis que eu desenhei são as curvas essa aqui é temperatura-volume, então são as curvas de pressão constante, ok? Então, o processo a pressão constante aqui, ok? Ele vai seguir essas curvas. Então, prestem atenção que elas vêm de baixo para cima, elas são constantes, ok? Todo o processo de transformação de fase ocorre a temperatura constante e a pressão constante, ok? Isso é uma linha de pressão constante. Quando terminou a transformação de fase, aí você tem que a pressão continua constante, se você não fizer nada para mudar essa pressão, mas aí a temperatura volta a aumentar, ok? O volume aqui sempre aumenta, né? A temperatura é constante, o volume aumenta. Aqui o volume aumenta menos rapidamente e a temperatura aumenta, tá certo? A pressão constante. E aí, vocês têm que se acostumar com vários desses gráficos. Tem temperatura em função do volume. Aqui, você tem a temperatura de saturação, que é essa temperatura aqui, ok? Em função da pressão. E aí você constrói essas linhas, ok? E aqui a gente chama de temperatura de saturação, ok? Por exemplo, aqui você varia a pressão, ok? Você controle o peso que está no seu pistão e aí você faz uma medida, qual é a temperatura de saturação, ou seja, temperatura onde ocorre a vaporização, ok? A uma dada pressão, estava errado aqui. Aí você bota um ponto. Depois você faz para uma outra pressão, e você constrói essa curva da temperatura de saturação em função da pressão e você obtém essa aqui, ok? E aqui vocês podem fazer também a mesma curva, mas controlando a temperatura e variando a pressão, e aí vocês vão construir essa curva, e aí vocês chamam de pressão de saturação a pressão onde ocorre a vaporização a uma dada temperatura, ok? Então, aqui é essa pressão em função da temperatura. Essas linhas são justamente essas linhas que a gente construiu, onde tem mudança de fase. Aqui a fase sólida, a fase líquida, e aqui a fase vapor. Vocês têm aqui a linha de fusão, ok? Esse vocabulário é importante. Aqui você tem a curva de vaporização e aqui a linha de sublimação, quando você passa diretamente da fase sólida para a fase gasosa. Aqui é para a água, ela ocorre... não, a gente não colocou aqui. Esse ponto triplo, o ponto triplo é o único ponto onde coexistem essas três fases, a fase sólida, fase líquida e uma fase gasosa. E quando a gente chama de ponto, por exemplo, aqui eu escrevi ponto de congelamento, um ponto, ok? Num gráfico bidimensional, ele tem duas coordenadas, ok? Então, o ponto triplo, ele tem uma coordenada P, ok? Que é 0, eu não me lembro, a gente pode ver essa aqui nas tabelas depois, ok? E uma coordenada de temperatura, ok? Então, ponto é duas coordenadas. Aqui, temperatura de fusão, TP, e o triplo só tem um, ok? Aqui, por exemplo, o ponto de congelamento, esse aqui é o ponto triplo, mas nessa linha aqui de fusão, por exemplo, se você colocar um estado aqui, SP aqui, e essa temperatura aqui, de tal maneira que esse ponto esteja aqui na linha, você tem aqui um ponto de congelamento, né, ou de fusão, porque é um ponto onde, se você aumentar um pouquinho a temperatura, você vai entrar na fase líquida, se você diminuir ela um pouquinho, você vai para a fase sólida, ok? Aí o ponto triplo e o ponto crítico, esse é um ponto que está aqui, ok? Acima do qual você, como a gente viu, não tem mais
ebulição, ok? Aqui tem os gráficos P, pressão, volume específico, a gente vai falar muito mais em volume específico, ok, do que de volume. Vocês lembram por quê? Qual é a diferença em termos de... O volume é uma propriedade do sistema? Não. É uma propriedade, é o volume específico também. Qual é a diferença entre os dois? Pensem em propriedade intensiva e extensiva. O volume é uma propriedade extensiva ou intensiva? Intensiva. Extensiva, desculpa, o volume, né? Extensiva, se você multiplicar, ok? Você vai ter, se você multiplicar a massa, ok? Uma propriedade extensiva, ela depende da massa, ok? Então, ou seja, do número de partículas que você tem no seu sistema. Então, o volume, se você aumentar, ok? Mantendo tudo o resto igual, você vai aumentar o seu volume. Agora, o volume específico, justamente, você divide o volume específico é dividir pela massa, ok? Então, volume específico em metro cúbico por quilograma. Então, é uma propriedade intensiva. Da mesma maneira que P, a pressão é uma propriedade intensiva, ok? Então, tem esses gráficos tridimensionais que tem que ter eu não gosto muito, mas a gente constrói eles, tá certo? E a gente faz projeções, ok? O que é essa superfície que está desenhada aqui? É os pontos na superfície dessa, ok? Vocês podem ver, tem um relevo aqui. Então, cada ponto aqui que você pega, ele tem 3 coordenadas. Uma coordenada P, uma coordenada V, minúsculo, e uma coordenada T, tá certo? E aí vocês fazendo projeções, o que a gente observa. Por exemplo, se você fizer uma projeção no plano perpendicular ao volume, ok? Então, é esse daqui. Se você faz uma projeção aqui, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver essa linha aqui. Então, é P, a pressão, aqui você tem a temperatura. E por que você só vê uma linha? É porque todos os pontos que estão aqui, ó, o volume aumenta, né? Mas, aqui é o ponto triplo, se você pegar essa linha aqui, por exemplo, essa linha de fusão aqui, né? Que eu estou mostrando aqui, se você olhar ela de lado assim, ela não tem, é só uma linha, então você vê essa linha aqui, tudo o que acontece aqui, você não vê nessa projeção, tá certo? Porque é perpendicular. É tridimensional, fica um pouquinho complicado. Essencialmente, o que a gente vai usar são as projeções, ok? Então, aqui você tem a projeção perpendicular ao volume, então você tem o diagrama de fase, ok? Sólido, líquido, vapor. Se você fizer a projeção perpendicular ao eixo da temperatura, você vai ter a pressão. Aqui, desculpe, está errado. Eu coloquei T constante, mas é uma projeção, não é? Eu não posso apagar, ok? Então, na verdade, não é T constante. Eu vou escrever aqui. Ok? Então, você tem a pressão em função do volume, ok? E aqui, o que está desenhado aqui são as curvas de temperatura constante. Então, vocês podem ver que elas vêm lá de cima, ou seja, baixo volume, alta pressão, ok? E a temperatura, quando você diminui a pressão, aqui, aumenta o volume, mantendo, aqui, é uma isoterma. Essa aqui é a isoterma crítica, porque ela passa pelo ponto crítico aqui, tá? Você vem aqui, o volume, vocês podem notar. Ok, reconhecer as propriedades que vocês conhecem. Aqui a fase líquida, por exemplo, ok? Esse lado aqui de baixo volume pequeno, ok? Então, vocês podem ver que você tem um processo, por exemplo, aqui, a temperatura constante, ok? E aí o que acontece é que você diminui bastante a pressão aqui, mantém a pressão constante, diminui a pressão, e o volume, o que acontece com ele? Ele quase não muda. Por quê? Pensem em compressibilidade do líquido, ok? É pouco compressível um líquido, tá bom? Então, você pode variar muito as condições de pressão, ok? E de temperatura,
E o volume não depende muito nem de um nem do outro. Ele depende mais da temperatura, na verdade, ok? Você vê que em termos da pressão, ele é quase paralelo ao eixo. E aí você tem essas curvas aqui, são a temperatura constante. Depende um pouquinho da temperatura, mas quase não depende da pressão. Então, a gente vai considerar, ok, que os líquidos são incompressíveis, ok? Da mesma maneira que os sólidos, ok? Para o que a gente quer fazer em termodinâmica, é isso que a gente vai considerar. E faz sentido com a sua intuição. Agora, quando você vai mudando de fase aqui, aí você vê que não é bem assim, ok? Então, a isoterma aqui, então essa aqui é uma isoterma, então você, quando varia, aqui a temperatura constante, você diminui um pouquinho a pressão, aí o volume, ele vai aumentar bastante, ok? Então, isso que mostra que o gás, ele tem uma compressibilidade alta, tá bom? Aqui, se você fizer a projeção perpendicular ao eixo da pressão, o que você vai observar é temperatura em função do volume, ok? Aqui. E o que está desenhado aqui são as curvas isobáricas, ok? Pressão constante. Então, vocês podem ver aqui que elas vão de baixo, sobe, constante, sobe, ok? Então, vocês têm que aprender a reconhecer uma isoterma num gráfico PV, ele desce, fica constante no domo, lá do bifásico, depois desce, e aqui é o contrário, ele sobe, fica constante e sobe, tá certo? A gente vai fazer mais um exercíciozinho. Aqui, vocês vão ter que se acostumar a acessar, ok? Essas tabelas, porque a gente vai fazer um certo uso, pelo menos nesse início, ok? Que são as tabelas de propriedade termodinâmica. A gente vai usar as do livro. Quem trabalha com materiais, com substâncias, ok? Então, tem tabelas, aparentemente é uma coisa que é bem valorizada, tem valor no sentido de que, às vezes, profissionalmente, vocês precisam comprar essas tabelas, ok? A gente tem aqui, no final do livro, tabelas que são A e B, né? Aqui está escrito, aqui são as tabelas B, e elas têm as propriedades do que de várias substâncias, ok? Então, por exemplo, aqui está mostrado aqui para a fase líquida, aqui você vai ter a tabela B14, B1 e B12 no bifásico, B13 o vapor, ok? Etc. Então, a gente vai, por enquanto, a gente só vai usar a pressão, volume específico e temperatura, e depois a gente vai precisar usar essas outras propriedades intensivas, né, que são a energia interna, entalpia, entropia, ok? Que também são tabeladas, ok? Então, sobre esse vocabulário de vapor superaquecido, eu vou falar um pouquinho. Não sei se eu guardei aqui. Ok, os estados bifásicos, aqui é quando você está com as duas fases, né? Aqui você tem somente o líquido, ok? Aqui na linha líquido saturado, aqui líquido comprimido, a gente vai ver por que a gente chama assim. Aqui desse lado você tem o vapor superaquecido, na linha o vapor saturado, ok? Então, o que está na linha é saturado, tá certo? E entre os dois aqui, a pressão constante ou a temperatura constante, você tem a transformação de fase, ok? Onde o volume aumenta, ok? Porque vai da fase, vai nesse sentido, da fase líquida para a fase vapor, ok? E quando a gente está aqui, a gente não sabe, ou seja, a pressão é constante e a temperatura é constante, e se você sabe a temperatura, você sabe a pressão, porque você está na saturação, ok? Então, tem aqui uma propriedade que a gente chama de título, ok? Que é a proporção, ok? A definição é que é a massa de vapor, ok? Dividido pela massa total do seu sistema. E aí, quando você sabe o título, ok? Você sabe exatamente onde está aqui nessa linha, ok? Então, o título é uma propriedade do sistema, ok? E aí, rapidamente também, por que a gente chama de líquido comprimido? É porque quando você está nessa região de líquido, ok, você tem que a pressão é superior à pressão de saturação. Veja, na fase líquida, eu vou pegar esse ponto aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui o diagrama PT,
façam esse exercício, ok, de manipular, porque parece muito simples quando eu faço, mas, ok, vocês têm que treinar, ok? Então, aqui temos esse estado aqui. Esse estado é saturado? Não é, ok? A gente não está numa linha, ok, de saturação aqui, linha de fusão, linha de vaporização, a gente está na fase líquida mesmo. E aí, se eu pegar aqui a pressão, ok, esse ponto é esse, né? A gente tem pressão aqui. Então, a gente tem a pressão, e essa pressão, ela é maior ou menor que a pressão de saturação, ok? Para essa temperatura. A temperatura é essa, ok? Então, a gente vê que para essa temperatura, a pressão de saturação é menor, ok? A pressão de saturação é aqui, e a pressão do nosso sistema é aqui. Então, essa pressão, ela é maior que a pressão de saturação, então é por isso que a gente chama de líquido comprimido, que a pressão é maior que a pressão de saturação. Ou a gente pode falar em termos de temperatura, a temperatura aqui é essa, e qual é a temperatura de saturação para essa pressão? Para essa pressão, a temperatura de saturação é maior. Então, a gente tem uma temperatura aqui que é menor que a pressão de saturação, então a gente chama também de líquido subresfriado. Mas, na verdade, pode falar assim, mas o mais comum é chamar de líquido comprimido, tá bom? Aqui, lembrando que o líquido, essencialmente, o volume específico depende um pouquinho da temperatura, mas é independente da pressão. Ok? O estado sólido, a gente vai ver pouco, mas podemos fazer o mesmo tipo de raciocínio. E aqui o interessante é o estado de vapor superaquecido. Então, é aqui na fase gasosa, esse estado aqui, tá certo? Então, qual é a temperatura dele? A temperatura dele é isso, né? Aqui. E a gente vê, para essa pressão, qual a temperatura de saturação, ok? Então, a temperatura de saturação é para essa pressão, então, ele está a uma temperatura maior do que a temperatura de saturação. Então, é por isso que a gente chama de vapor superaquecido, tá certo? Aqui é vapor saturado, e aqui, toda essa região aqui é vapor superaquecido, ok? Enfim, esse aqui é vocabulário, mas aí vocês têm que saber, né? Então, ou é saturado, ou é vapor superaquecido, ou é líquido comprimido aqui, ok? A fase sólida quase a gente não vai ver. E para terminar aqui, sem entrar muito nos detalhes, aqui de novo a minha curva tridimensional, tá bom aqui ainda, e as projeções, então aqui a projeção perpendicular a esse eixo do volume, então a gente tem o diagrama de fase, sólido, líquido, vapor, ok, que são essas linhas. Vocês podem ver que essa linha aqui, ok, é essa, ok, sólido, vapor, essa aqui é a linha de sublimação, ok, e aí depois, enfim, todas essas projeções, e se você olhar de cima para baixo, ok? Ou seja, perpendicularmente ao eixo da pressão, vocês vão ver que toda a superfície ela está exposta, ok? Então, se você colocar um ponto em qualquer lugar, qualquer ponto aqui é um estado, tá certo? Ele tem 3 coordenadas, mas quando você pega perpendicularmente aqui a pressão, então você só vai ver o volume e a temperatura, ok? Temperatura aqui. E essas coordenadas, volume e temperatura, vão ser suficientes para determinar o estado, ok? Então, não é uma demonstração, mas lembrem, então, que a gente viu, eu acho que eu coloquei aqui, eu não escrevi, que é que a gente só precisa, tá. Para uma substância pura simples, ok? O estado é definido por 2 propriedades independentes, ok? Eu estou insistindo sobre 2 propriedades intensivas, na verdade, né? Tenho que escrever aqui. 2 propriedades intensivas. Independentes, ok? Então, em qualquer lugar aqui, se você colocar P, V, ok? Tá bom. Se você colocar T, V, tá bom. Se você colocar T, P, às vezes tá bom e às vezes não. Onde é que esse aqui, às vezes, não é suficiente?
Ó, vocês podem ver aqui nessa linha, por exemplo, vamos pegar uma linha dessa, tá certo? Então, essa aqui é uma linha a pressão constante, tá certo? Se você olhar o eixo aqui, essa linha é a pressão constante. E também, ela é a temperatura constante, né? Perpendicular a essa aqui. Então, essa linha é pressão constante, temperatura constante. Entretanto, ela corresponde a muitos estados bastante diferentes, né? Que tem volume específico bastante diferente. Então, dentro dessa curva aqui de bifásico, né? De coexistência das duas fases, não é suficiente, ou seja, dentro dessa curva, T e P não são independentes. Então, vocês podem, sempre TV é suficiente, PV é suficiente, mas essa aqui, elas são dependentes dentro da curva, vamos chamar de curva bifásica, ok? Então, como é que você tem que fazer aqui? O ETV, você tem também, pode ser temperatura, título, pressão, título. Esse aqui sempre, ok? Se você tem duas propriedades, aí você sabe caracterizar seu estado, ok? Então, isso aqui é o que a gente viu na última aula. E aí, como exercício para treinar um pouquinho, usar essa... vamos fazer um primeiro exercício, que é de determinar a fase para os seguintes casos, ok? Então, a gente tem que saber onde colocar esses estados aqui, ok? Então, o primeiro exemplo aqui que a gente tem é o gás CO2, ok? E a gente tem uma temperatura de 40 graus Celsius e uma pressão de 0,5 megapascal. Aqui eu não vou deixar vocês procurarem muito, porque vocês têm que aprender a usar essas tabelas, ok? Então, aqui a gente vai... Quais são os dados? Como é que a gente vai saber, por exemplo? Ok, vou pegar esse gráfico aqui. A essa temperatura e essa pressão, ok? Que são os dois dados que a gente tem. Temperatura, pressão. Essa substância CO2 é uma substância pura, lembram da definição pura, é que a composição química é homogênea e constante, ok? Então, a gente tem uma amostra de CO2, de gás CO2, gás, isso que a gente quer saber. Então, ele está aqui na fase sólida, ou na fase líquida, ou na fase gasosa, ou aqui nessas curvas de saturação. Como é que a gente vai saber? Então, a gente vai comparar, vocês têm na tabela. Eu vou abrir essas duas tabelas. Deve ser a A. Ok? Pronto, ela já está aberta aqui. São as tabelas, é a tabela A2, ok? Então, vocês têm tabela A. Essa tabela A, primeiro, ela dá alguns, ok? Coisas gerais, fatores de conversão, ok? Aqui a gente não usa, porque é mais para fazer a conversão entre o sistema inglês e o sistema SI, tá? E aí, depois, você tem a tabela A2, que são as constantes críticas. O que são as constantes críticas? Para cada substância, você tem a temperatura crítica e a pressão crítica, que são o quê? Que são... ok? Que são as propriedades aqui no final dessa curva, ou quando você coloca no esse ponto crítico, tá certo? Vocês podem ver que ele corresponde a uma pressão e um volume e uma temperatura, ok? Então, vocês têm esse aqui. Então, qual é o gás? CO2. Dióxido de carbono, esse aqui. Então, a gente tem um peso molecular, a gente vai ver depois o que a gente faz com isso. A temperatura é 304,1 Kelvin, ok? Então, vamos lá escrever. CO2. A temperatura crítica, TC, é igual a... Já esqueci. CO2, 304,1. 304 Kelvin, ok? Que dá quantos Celsius? 304 menos 273, igual... Porque a gente tem aqui a temperatura em graus Celsius. Porque dá 31, é isso? 31 graus Celsius, ok? Então, o que a gente vê aqui, vamos comparar essa temperatura com... A gente tem 40 graus e a temperatura crítica é 31. Então, a gente tem que T é superior a TC, tá certo?
Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu encontrar um gráfico T em função de... Não, pode ser esse, na verdade. TC, então a temperatura crítica está aqui e a gente está a uma temperatura maior, tá bom? Agora, qual é o estado? Vai depender se a pressão é superior ou inferior à pressão crítica, tá certo? Então, a gente vai estar aqui ou aqui, que a gente não sabe muito bem o que é, tá bom? Então, vamos lá comparar a pressão com a pressão crítica. A pressão crítica para o CO2 é 7,38 megapascal, ok? Pressão crítica. Bom, se eu me lembro bem, ok? Então, a pressão aqui é de 0,5, então a pressão vai ser inferior à pressão crítica. Então, onde a gente está aqui? A gente está no vapor superaquecido, tá bom? Ok? A gente está numa temperatura. Vamos colocar aqui o ponto crítico, ok? Ponto crítico. Ponto crítico. Então, a gente está a uma temperatura maior, ok? Ou seja, nessa parte aqui. E a gente está a uma pressão menor. Então, nessa parte aqui, tá bom? Então, esse aqui é vapor superaquecido, ok? E aí vocês podem fazer a mesma coisa com os dois outros exemplos, ok? Os três são vapores superaquecidos. Então, verifiquem o que usando essa, ok? Vapor, os três. Vapor superaquecido. Ok? Somente comparando com as propriedades críticas, ok? Ok, outro exercício aqui um pouquinho mais preciso. A gente não somente quer saber, a gente tem tudo, na verdade. Vocês concordam que com esses dois dados aqui, já que é um vapor superaquecido, a gente não está dentro da curva de saturação, então a gente tem, tendo a pressão e a temperatura, que são duas grandezas intensivas independentes, ok? No vapor superaquecido, então a gente sabe exatamente onde está, ok? Qual é o estado, tá certo? Então, a gente vai fazer. Eu posso mostrar aqui só. Quem não assistiu a aula da outra vez, ok? Eu vou fazer aqui só um exemplo, não muito quantitativo, mas qualitativo, ok? Então, você tem os dois eixos aqui. A gente vai... Professora, com licença. Sim. A última aula, que foi na quinta-feira da semana passada, a senhora já postou? Já. Eu não encontrei. O vídeo, Sim. ninguém viu? Eu postei. Eu dei o link no Telegram. Ah, no Telegram. Tem como a senhora postar de novo? Porque eu não tinha conseguido entrar no Telegram ainda. Ah, tá bom. Eu posso colocar também no Cigar, né? Que todo mundo tem acesso. Eu vou colocar. Tá bom, obrigado, pessoal. Aí você tem, por exemplo, aqui eu vou colocar a temperatura em função do volume específico, ok? Aí você tem aquela curva que tem esse jeitinho, né? Bom, tá horrível aqui, mas... tá realmente horrível. Ok? Então, você tem aqui aquele, né? Então, aqui você tem o líquido comprimido, aqui você tem o vapor superaquecido, ok? E aqui você tem o estado bifásico, ok? Então, o que é isso? Você tem... aqui, na verdade, eu teria que comparar com a pressão de saturação. Mas eu já mostrei, sem muito detalhe, que era um estado um vapor superaquecido, ok? Então, vocês têm que se acostumar a fazer aqui. Você tem o volume específico, ok? Aqui você tem a temperatura do seu estado, tá certo? E aí, vocês têm que saber qual é a pressão. Como é que você vai saber se você... Por exemplo, aqui eu não sei qual é o volume específico. Mas aí eu posso desenhar a isobárica que passa, ok? Então, eu vou desenhar a isobárica, é muito qualitativo o que estou fazendo, é um esboço, né? A isobárica, 0,500 megapascal. Aqui eu sei que a temperatura é 40 graus, já que eu tenho o eixo, eu sei, tá? E aí eu vou fazer aqui a isobárica 0,5 megapascal. Então, seria alguma coisa, né, que sobe assim, assim, tá?
uma reta, né? E aqui também era 10, tá certo? Então, isso aqui é P igual a 0,5 megapascal, tá certo? E aí o que a gente pode ver, provavelmente procurando nessas tabelas, a gente pode ver que qual é a pressão a essa temperatura aqui, qual é a pressão de saturação. Ó, a pressão de saturação aqui, eu vou desenhar ela em vermelho, por exemplo, ok? A isobárica da pressão de saturação, ok? Pressão de saturação para essa temperatura, tá certo? Então, vocês podem ver aqui, quando você sobe aqui, essa pressão de saturação é maior, ou seja, a pressão atual, a pressão real, ok? P é inferior à pressão de saturação, é por isso que a gente diz que é um vapor superaquecido. Quando vocês vão colocar o estado é um ponto com duas coordenadas, tá certo? Então, ele tem que passar pela isobárica da pressão dada e ter a coordenada de temperatura, ok? Aqui também vou fazer só um, ok? Então, aqui a gente tem amônia, ok? Tem uma tabela que é a tabela da amônia. Eu não me lembro se é aqui. Deixa eu ver aqui, a gente tem críticas. Isso aqui. Não, amônia deve ser as tabelas B, ok? Eu vou abrir a tabela B. Não, professor, ele estava na tabela lá. Não, mas é sim, deixa eu ver, vou botar aqui. É porque o que a gente tem aqui não são essas grandezas que a gente vai precisar. Por exemplo, você tem amônia. Entendi. Aí o que você tem são grandezas, o que tem o peso molecular, R, que a gente vai ver hoje o que é a densidade, ou seja, a densidade é o inverso do volume específico, ok? Mas esse aqui você vê que é num caso bem particular, né? Entendi, certo. Gás ideal, que nem sempre é ideal, a 25 graus, 100 kPa, ok? Algumas grandezas que a gente vai precisar depois, né, quando for usar. Mas as tabelas B, elas são aqui, pronto, amônia superaquecida. É mais completo, né? Aí você tem os dados, né? Aqui você tem água saturada. Água saturada quer dizer o quê? Que é nessa linha, né? Quando você tem... Então, por exemplo, para essa pressão de 850 kPa, ok? A temperatura de saturação é essa, tá certo? E aí você tem VL, ok? Que é o volume específico do líquido saturado, aquele pontinho onde começa a mudança de fase. Do outro lado da curva, você tem o vapor saturado com um volume específico que é muito maior do que no líquido, né? Porque o vapor ali ocupa um espaço maior. E aí depois a gente vai também ter todas essas propriedades, ok? Que vão ter valores no início e no final, ok? Dessa curva de saturação, que é a energia interna, a entalpia e a entropia, ok? E aí você tem essas tabelas muito detalhadas para a água, porque esse livro, ele é mais um livro de... Bom, a água é super importante também para a química, né? Mas para a termodinâmica, para o curso de mecânica, ok? A água é um fluido de trabalho muito importante, né? As turbinas, etc. Então, você tem muitas tabelas sobre a água, ok? E aí, vocês têm também aqui a água líquida, comprimida, né? E aí, depois, vocês têm amônia, ok? Amônia também é importante para, ok? Esse curso de mecânica, amônia. Então, e aqui dióxido de carbono. Então, tem vários assim que são um pouquinho mais detalhados e outros que eu posso colocar nos exercícios, mas que vocês não vão... O que são esses refrigerantes, né, para refrigeração? Então, você tem o R410A, por exemplo, aqui também. Acho que você tem uns dois, não só tem esse. Não, é o R134A saturado, etc, ok? Que é mais específico. Mas a gente usa essas tabelas porque tem que aprender a usar.
ok? Então, a amônia, como eu falei, está aqui nessa tabela, ok? Não, é depois da água, né? Sólido vapor, que é isso? Amônia saturada, ok? Então, o que você procura de informação nessa tabela? Vamos lá ver o exercício, qual é? O exercício, você tem amônia. E quais são os dados que você tem? Você tem que é 25 graus Celsius, ok? Você tem um volume que é 0,1185 metro cúbico por quilograma. Aí você olha essa aqui, você não sabe se é líquido, se é sólido, se é... Então, vamos lá. Vamos na tabela de amônia saturada, ok? Amônia saturada, a temperatura, desculpe, de 25 graus, ok? Temperatura, aqui você tem a entrada em temperatura. Então, a 25 graus, ok? A pressão de saturação é de 1.003 kPa, ok? Então, é muito maior. Qual é a pressão atmosférica? É 100 kPa, tá certo? 10 a 5 Pascal. Então, aqui é 10 atmosferas, basicamente, ok? Mas aqui a gente não tem dado de pressão. Inclusive, é uma das coisas que a gente precisa colocar aqui com o valor da pressão, ok? Então, a gente vai saber qual é, primeiro, o estado dessa amônia. Então, a gente vai nessa primeira coluna aqui e diz que na curva de líquido saturado, o volume é de 0,001658 e na curva de vapor saturado, 0,12,647. 0,12. Então, onde a gente está aqui? 0,1185. Vamos voltar na tabela. A gente não está aqui entre os dois? Sim. Ok? Então, onde a gente está? No estado bifásico. Saturado, né? Ok? Bifásico. Então, a gente sabe que é bifásico. E aí, qual é a pressão? A pressão é essa, né? Se você está no estado bifásico a essa temperatura, a pressão necessariamente é essa, tá bom? Vou mostrar a você aqui. Se você fizer um gráfico aqui, ok? Aqui vou fazer o volume, ok? O volume específico. E aqui, por exemplo, o que a gente conhece é a temperatura e o volume, tá certo? Vou desenhar aqui a minha curva, né? E aqui o que eu sei é que a temperatura eu conheço, né? É 25 graus, ok? Então, vou colocar aqui 25. Tem que ter a unidade em algum lugar, vou colocar ela aqui. Então, a minha temperatura, eu sei que é um ponto que está aqui, né? Aqui eu sei que é 0,00 quanto? 16,58. Aqui vou colocar a unidade, tá? Metro cúbico por quilograma. E aqui eu sei que é quanto? 0,12647. 647, tá bom? Então, como eu tenho 0,1185, eu sei que eu estou aqui. Então, se estou dentro, a essa temperatura, eu também sei qual é a pressão, ok? É a pressão de saturação. Necessariamente aqui, lembram que dentro aqui, as duas variáveis, pressão e temperatura, não são independentes, ok? Então, aqui eu vou já escrever que a pressão é de... Já vou desenhar a isobárica aqui. Então, a isobárica, fazer ela mais retinha aqui. Aqui a isobárica, tá certo? E depois, lembram, ela sobe, tá? Aqui ela desce e aqui ela sobe. Então, aqui qual é a pressão? É 1003,2 é a unidade de quilopascal, ok? Mil e 3,2, ok? E qual é o título? Aqui, como esse daqui e essa são equivalentes, porque se eu conheço essa, eu conheço essa, eu sei que estou lá dentro, então não é suficiente. Eu tenho, na verdade eu já sei, né?
Já caracterizei meu estado. Então, ele está 0,11, eu posso colocar aqui 0,11, ok? 85, ok? Eu sei. Então, está caracterizado, o meu estado está aqui, tá bom? Mas eu quero calcular o título para preencher essa tabela. Qual é o título? X igual, ok? Você vai ter essa razão aqui sobre essa, ok? Então, você vai ter que X vai ser igual a V, volume específico, ok? Que está aqui, menos esse daqui, que a gente chama de V líquido, ok? Sobre o volume vapor, né? Vapor saturado aqui, menos S. Ok? Vejam na aula do anterior. Professor, pode repetir rapidinho? Ok. Repetir o quê? Esse V menos V líquido aqui travou aqui. Ok. Essa aqui é o que eu chamo de VL, tá certo? Essa aqui é o que eu chamo de VV, tá certo? É o volume específico do vapor saturado, o volume específico do líquido saturado, tá bom? Ah, certo, certo. Então, a definição do título, ela está aqui. Aqui, ok? Então, a gente tem que o título é a razão da massa na fase vapor sobre a massa total. Vapor sobre massa total. E aí, quando você faz o cálculo, né? Aí você vai ter essa relação entre V, o volume específico médio, os dois, ok? E o título, ok? Então, se você conhece você conhece V, você tem uma equação aqui, né? V igual a 1 menos XVL. Então, aqui, uma incógnita, ou você conhece X, ou você conhece V. Os dois têm uma relação entre, tá certo? Então, se você olhar aqui, X vai ser igual, não aparece claramente aqui, mas, sim, aqui, ó. Tem essa relação que vocês podem verificar, que o volume específico é igual. Então, se eu tirar aqui, vai V menos VL dividido por, esse daqui esse VLV é o quê? É porque às vezes ele está nas tabelas, é igual a V menos VL, ok? Esse daqui. Ah, entendi, certo. Entendeu? Entendi. Ok. Aí você calcula aí eu não sei, eu vou escrever esse resultado, eu não vou fazer o estado B, tá bom? Eu vou calcular aqui, eu não calculei. Então, vai ser igual, V é o quê? V é 0,1185,1185 menos, esse VL aqui é 0,001658, dividido por 12. Ok? Achei. O que a gente espera aqui, visto que esse aqui é muito mais próximo disso, né? O volume específico aqui é muito maior do que aqui, tá certo? Então, a gente espera, como eu coloquei aqui, está num título superior a 50%, superior a 75%. Eu achei aqui, verifiquem. 0,94. Ok? Então, quer dizer que ele está... isso quer dizer o quê? Lembram que X é a massa de vapor, ok? Sobre a massa total, né? Então, como é 94%, quer dizer que tem pouquíssimo líquido aqui, né? A gente está já chegando na curva de vapor saturado, ok? Então, vocês podem fazer o segundo aqui. E na lista eu vou colocar alguns exercícios desse e também colocar, deixa eu ver aqui, a segunda parte do problema, ok? Que é de posicionar os dois estados em esboços dos diagramas PV e TV. TV eu já fiz, ok? Aqui a gente podia colocar diretamente TV, porque a gente tinha T e tinha V, ok? Agora, como é que a gente faz para um PV? Uma vez que a gente calculou o P, a gente faz a mesma coisa, só para mostrar para vocês que vocês devem fazer, eu já vi os estudantes, eles se enrolam bastante, né, no método.
fazer aqui? Só esboçar, ok? Mas quando vocês fazem o esboço, tentem fazer, ok? O jeitinho da curva não é exatamente o mesmo, mas é parecido, né? Então, aqui a gente tem P, aqui a gente tem V, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que minha pressão é 1003,2 kPa. Então, eu vou colocar aqui em kPa. Eu vou colocar aqui em lugar qualquer, 1003, desculpa. 1003 Pascal. Então, eu sei que meu ponto, como ele está essa pressão, eu sei que ele está aqui. Como eu sei aqui? São os mesmos dois valores aqui, né? Então, aqui a gente tem VL, a essa pressão, VV, a essa pressão, ok? Então, eu sei que eu estou aqui. Aí, como é que eu vou posicionar? Eu posso calcular o título. Não, aqui, na verdade, eu sei colocar L, mas eu vou colocar a temperatura que passa aqui. Qual é o jeitinho da curva isotérmica aqui? Então, ela, dentro da curva de saturação, é uma reta, né? Porque pressão constante, temperatura constante, e fora é uma coisa assim, né? Ela vem assim e ela vai. Aqui não é uma reta, né? Ela faz uma coisa assim. Então aqui é T. Ok? Então aqui é 25 graus e aqui é 1003. T igual a 25 graus Celsius. Ok? Então, se você tivesse uma temperatura maior, ela seria, mesmo jeitinho, desce, constante, desce. E as isobáricas sobe, constante, sobe. Ok? Ok. Então, essa aqui foi a revisão, ok? Da aula anterior. Eu fiz porque tinha pouquíssima gente. Hoje também não tem muita gente, mas... vamos agora terminar esse capítulo das propriedades de substâncias puras. Uma coisa que a gente vai usar bastante é o gás ideal, tá certo? Quando é que a gente pode usar essa aproximação do gás ideal? Então, a ideia é de uma equação de estado, ok? Então, uma equação de estado é uma relação que... deixa eu escrever aqui. Equação de estado. Ok, voltando aqui, por exemplo, nessa curva tridimensional, você olha ela de cima, por exemplo, perpendicularmente a esse eixo de pressão, e aí você pega um estado qualquer, você diz, pronto, esse estado aqui, ele tem um valor da pressão, ele tem um valor da temperatura e um valor do volume, tá certo? Então, ele tem 3 coordenadas, ok? Então, aqui são desenhadas 3 propriedades. Poderiam ser outras propriedades, né? Ou seja, entalpia, entropia e energia interna, por exemplo, ok? Então, a gente tem uma propriedade P1, ou eu posso escrever, por exemplo, a pressão, ok? É uma função do volume específico e da temperatura, ok? Esse aqui é essa superfície que está aqui, tá certo? Então, se eu conheço 2 pontos, por exemplo, eu conheço o volume e a temperatura, eu sei qual é a pressão, ok? E essa aqui vai caracterizar uma equação de estado, tá bom? Então, a equação de estado que eu não vou colocar outros modelos, quando a gente for precisar, a gente vai colocar, mas uma que você conhece muito bem é PV. Eu vou começar escrevendo assim, PV é igual a nRT. Já ouviram falar dessa equação de estado? Isso é uma equação, quase uma equação de estado, porque você tem uma relação entre a pressão, o volume, o número de mol e a temperatura. Essa aqui é a constante dos gases universal, ok? É o gás ideal. Só que aqui eu não estou satisfeita ainda, porque quantas propriedades eu tenho aqui nessa relação? Propriedades. Tudo misturado, intensivo e extensivo. Quantas? Ah? 3. 3. Eu tenho cinco termos, né? Pressão, volume, número de mol, R, que é uma constante,
Aí, certamente, essa aqui não é uma propriedade, porque todos, ok, tem. Então, na verdade, eu tenho quatro, né? Tem a pressão, o volume, o número de mol, que caracteriza também a propriedade do sistema, e a temperatura. Só que essa daqui, ela é essas duas, na verdade, elas são as propriedades extensivas, não é? O volume e o número de mol são propriedades extensivas. Se você aumentar, ok? A massa do seu sistema, você vai aumentar o volume, vai aumentar o número de mol, tá certo? Então, a gente transforma essa aqui em uma equação de estado realmente com uma relação entre três propriedades intensivas, como aqui, pressão, volume específico e temperatura, e para passar do volume ao volume específico, a gente divide pela massa, não é isso? Então, depois eu volto aqui. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Ok, então eu tenho que PV é igual a nRT. E aí vocês podem ver que eu estou colocando uma barrinha acima do R, e vocês vão ver por quê. O R é a constante dos gases, ok? É a constante universal, tá certo? É essa que vocês aprenderam a manipular, 8,31, não me lembro do valor, deixa eu ver aqui, eu escrevi em algum lugar. 31,45 kJ por kmol Kelvin. Ok? Então, eu vou dividir por M, porque essa aqui vai me dar o volume específico, ok? Então, eu vou ter N sobre M, RT, ok? E aí, esse aqui é o número de mol, esse aqui é a massa de quê? Massa molar. Não. Bom, quando eu peguei, ok, eu dividi V por M para ter o volume específico, é a minha substância, né? Ah, sim. Então, é a massa do meu M, é importante escrever essa aqui, ok? M é a massa de controle, no caso aqui, né, que eu tenho. É a massa da substância, ok? Que eu estou estudando. E N é o número de mol dessa substância, ok? E aí, qual é a relação entre os dois? Então, eu vou chamar de M a massa molar, ok? M maiúsculo é a massa molar, ou seja, é a massa de um mol, ok? Massa molar. Massa de um mol de substância. Ok? Então, qual é a relação entre essas M, N, M, ok? Então, você tem que a massa da substância, ok? Vai ser o número de mol vezes a massa de um mol, ok? Se tiver um mol, se N igual a 1, a massa é a massa molar. Se tiver duas, é duas vezes a massa molar, ok? Então, a gente vai reescrever aqui essa relação. PV é igual sim, eu vou substituir aqui o N, vai ser a massa sobre M, então vai ser igual. Esse N aqui é M sobre M, ok? Sobre M, vezes M aqui, né? RT, ou seja, eu tenho uma nova relação que é PV é igual a constante dos gases universal sobre a massa molar, ok? Vezes T, ok? E aí, a gente vai usar isso aqui, na verdade, porque quando você trabalha com uma substância, então vocês sabem a massa molar dela, e aí a gente vai definir R, que é a constante universal sobre a massa molar, ok? Que é a constante da substância, ok? Que vocês estão estudando, tá certo? Então, a gente tem uma nova relação que não é para confundir com a outra. A nova é que P vezes o volume específico
é igual a RT. Aí, cuidado aqui, tá? Não é, esse R aqui não é, esse R aqui vai depender da massa molar, ok? Tá nas tabelas também. É por isso, por exemplo, que, pronto, vê aqui, o R. Você pega, a gente estava olhando a amônia, ok? Então, você tem aqui o peso molecular, então, é 17, ok? E aqui você tem o R, que é simplesmente a constante universal dos gases, dividido pelo peso molecular. E aí você tem que ir para a amônia, R igual a 0,4882. Para o CO2, tem isso aqui, tá certo? Então, tá tudo tabelado aqui. Mas, a rigor, essa aqui a gente podia calcular, né? Mas já está tudo pronto, a ideia é ir rápido, ok? Então, pronto, essa é importante, ok? E esse é o que vocês conhecem, tá? Então, o estado de gás ideal, será que vocês sempre podem usar essa aproximação do gás ideal? Eu vou mostrar aqui que quando você tem o diagrama aqui de fase PT, lembra? Você tem aquela curva de saturação que divide, e essa aqui também, né? Que divide aqui sólido, aqui líquido e aqui vapor, ok? Então, essa aqui é a linha de sublimação, aqui fusão e aqui vaporização, tá certo? O aqui P em função do volume específico e as isotérmicas, e aqui T em função de V e as isobáricas, ok? O que vocês podem notar é que se você for lá para... A gente está falando de gás ideal, então certamente não é no líquido, ok? E nem não é no bifásico. Então vai ser nessa região aqui, ou aqui, de vapor superaquecido, tá certo? Quando realmente você tem duas condições essencialmente que são preenchidas. A primeira é que a temperatura é maior que a temperatura de saturação, particularmente, ok? Você tem que se afastar dessa curva de saturação aqui, e que a pressão ela é baixa. O que acontece? Imagine o que é um gás. Você tem moléculas, né? Por exemplo, um CO2, né? Você tem aquelas moléculas de CO2, e aí quando você aumenta a temperatura e diminui a pressão, ok? Então o que vai acontecer é que essas moléculas elas não vão ver umas as outras, né? Elas não vão interagir. Então você realmente tem partículas independentes, ok? E aí você pode usar a equação de estado do gás ideal. Então, isso aqui acontece para temperaturas altas e pressões baixas, ok? Basicamente. A gente vai detalhar um pouquinho mais, ok? E aí, se você colocar aqui, nesse diagrama PT, se você colocar as curvas isocóricas a volume constante, você pode mostrar que quando você afasta aqui, quando você vai nessa região do vapor superaquecido, é uma reta assim, e ela converge para zero. E aqui, para um volume específico maior, outra reta com inclinação menor também converge para zero. Isso parece mostrar que nessa condição P, a pressão, ela é proporcional, diretamente proporcional à temperatura. P igual a T, ok? Para V constante. Aqui, da mesma maneira, aqui não. Mas aqui, temperatura em função do volume, se você fizer curvas à pressão constante, você vê que nessa região de vapor superaquecido, a temperatura varia proporcionalmente com o volume, ok? O que mostra que T é igual a B, que é uma constante, ok? Quer dizer, a pressão constante é uma constante, e a gente escreve assim, ou seja, com essas duas constatações, ok? A gente escreve essa relação que eu coloquei agora, que P vezes V é igual a RT, ok? Essa é a lei do gás ideal, ok? Nessa região aqui de vapor superaquecido, ok? E aqui, por exemplo, o que você tem é que nessa região de vapor superaquecido, a pressão, como é que ela varia com o volume? Ela varia como 1 sobre T, né? A pressão, desculpa, ela varia como 1 sobre V, isso, desculpa. A temperatura constante, desculpa, ela varia como 1 sobre V. Aumenta o volume, diminui a pressão, diretamente, ok? RT sobre V. Certo? Então, a gente vai usar bastante, a maioria dos casos que a gente vai fazer, mas aí, uma vez na sua vida, vocês têm que saber como fazer se, por acaso,
fica se aproximando demais, por exemplo, dessa curva de saturação. Não é exatamente um gás ideal, tá certo? Ainda tem bastante, ok? As moléculas estão com uma densidade, ok? O volume específico não é tão grande e ainda tem interações. Então, quando é que a gente pode, ok? Aqui, lembrando o que eu fiz já, né? Essas relações, ok? Que são equivalentes. Cuidado para não misturar, ok? Aqui volume específico, aqui constante dos gases, aqui constante da substância, ok? Então, não misturar. Depois eu vou fazer essa. Aí a gente pode fazer esse exemplo aqui. Bom, esse aqui é gás ideal, uma aplicação bestinha, ok? Inclusive está aqui. Eu não vou. PV sobre IRT já é um gás ideal. Eu estou mais interessada aqui, para terminar, ok? Em saber avaliar onde é que eu posso fazer essa hipótese de gás ideal. Então, simplesmente você aplica essa relação aqui, ok? PV igual a M RT, ou PV volume específico, ok? É igual a RT, tá certo? Essa aqui é equivalente, aqui você tem que essa relação aqui. Pronto, ela está escrita aqui, PV igual a MRT. Se você passar o M do outro lado, P, volume específico, volume sobre massa, é igual a RT, tá certo? Então, essa aqui é o gás, é a equação de estado do gás ideal. Aí você calcula, e aí, eventualmente, você compara com aquelas tabelas que foram feitas medindo realmente, e você vê se coincide. E aí, o pessoal faz tabelas, ok? Aqui uma figura que você tem, acho que é para água, para água, essa aqui, temperatura, volume específico, ok? E aí você tem as isobáricas, 10 kPa, 100 kPa, que é a pressão atmosférica, ok? 100 graus, ó, a saturação 100 graus Celsius, 100 kPa, e aqui, ok? E aí o que mostra é que nessa região aqui, tem o erro aqui percentual, né, que você faz. Aqui é da ordem de 0,1%, 0,2% o erro em relação ao caso real. Aqui, se você pegar esse ponto aqui e disser que é um gás ideal, você vai ter um erro percentual de quase 20%, ok? Aqui, na curva de saturação, aí é a alta pressão, particularmente 50%. Aqui, de jeito nenhum, vocês podem dizer que é um gás ideal, tá certo? Aqui, ó, 270%, 100%, ok? Então, vocês podem ver que a região onde a gente pode usar essa aproximação do gás ideal é quando está abaixo de 1% o erro percentual entre essa equação aqui, ok? E as propriedades reais, ok? Então, a gente vai rapidamente ver uma maneira de quantificar isso aqui, que se chama quando um gás pode ser considerado ideal. Então, pressão baixa, ok? Pressão baixa, porque quando você tem uma pressão baixa, então você tem menos interação entre as moléculas, ok? Volume específico alto, ok? E a gente vai ver hoje o fator de compressibilidade, ok? Não vai ser uma coisa muito importante depois, mas vocês têm que saber. Esse fator de compressibilidade a gente chama de Z, ok? E ele modifica a lei dos gases ideais, ok? Então, não é uma constante, certamente, Z muda, ok? Dentro desses diagramas, mas basicamente vocês podem quantificar. É o volume específico real dividido pelo volume específico ideal, ok? Então, o volume específico ideal você encontra escrevendo a lei do gás ideal. P vezes volume específico ideal é igual a RT, tá bom? E aí você escreve que o volume específico real, ele vai ser igual a Z, esse fator de compressibilidade, vezes o V ideal, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que no caso do gás ideal, Z é igual a 1, né? Gás ideal. Gás ideal, volume real e volume ideal são iguais, então você tem que Z é igual a 1, ok? Então, Z não é uma constante,
depende do gás, então tem que ter gráficos em função do gás, e também ele depende da temperatura da pressão. Então, é uma grandeza que é bastante, ok? Mas tem maneiras de fazer gráficos que sejam universais, é quando você compara, ok? Não se preocupem com esses gráficos e tudo, a gente vai fazer uma aplicação bem simples, ok, para verificar, mas vocês vão fazer gráficos universais em função do que a gente chama de pressão reduzida e temperatura reduzida, que é o quê? Você tem um estado, ok? Você tem uma substância, ok? E aí você tem essa substância está num estado que é caracterizado pela pressão e pela temperatura, ok? E aí você quer saber, e obviamente você está na região de vapor superaquecido, porque senão não. Então, se você quer saber se já pode aplicar essa aproximação do gás ideal, ok? Então, a gente vai comparar com uma figura aqui, você vai calcular a pressão reduzida. A pressão reduzida é a pressão, essa é do seu estado, dividida pela pressão crítica, ok? E você vai calcular a sua temperatura reduzida, que é a sua temperatura aqui, dividida pela temperatura crítica. E onde é que vocês vão encontrar essas grandezas? Temperatura crítica e pressão crítica, nessas tabelas, né? Deixa eu ver aqui. Constantes críticas. Tabela A2, substância. Você tem a fórmula, peso molecular, e aí você tem temperatura crítica, pressão crítica e também, obviamente, volume específico crítico, ok? Aí você compara, você calcula, e aí uma vez que você calculou, ok, a gente não vai entrar nos detalhes por que funciona, mas você consegue ter uma curva que é universal. Então, a gente vai ver essa curva agora. Aqui é esse fator de compressibilidade em função da... Eu vou ter que aumentar um pouquinho, não estou vendo muito bem. Reduce pressure. Ok. Aqui você tem a pressão reduzida e aqui o Z. E aí, como é que você sabe? Você deve ter curvas isotérmicas. O que são essas? Ok? Então, o que vocês têm que lembrar? Pressões muito baixas, ok? Aqui, o Z igual a 1, tá ruim. Z igual a 1 é aqui, né? Então, todos os estados, a pressão muito baixas, ok? O gás se comporta como um gás ideal, independentemente da temperatura, ok? Todo mundo vai para cá para pressões reduzidas muito baixas, ou seja, a pressão muito, muito, muito menor que a pressão crítica, ok? Todo mundo vai para 1. Altas temperaturas, então altas temperaturas é aqui também, né? Você está aumentando a temperatura, passando dessa para essa, para essa, para essa. Então, altas temperaturas, o gás também se comporta como um gás ideal, né? Dá para entender. E aí, o desvio do comportamento de gás ideal é maior próximo do ponto crítico. O ponto crítico é P igual a 1, P reduzido igual a 1, T reduzido igual a 1, ok? Deve ser isso aqui. Então, vamos fazer um exemplo. Vocês têm no Borniak, ok? Esse diagrama generalizado que mostra o fator de compressibilidade em função da pressão reduzida, e aqui você tem as isotermas, entre aspas, porque é para a temperatura reduzida, ok? Temperatura reduzida aqui, 5 vezes a temperatura crítica, 2 vezes a temperatura crítica, 1 vez, etc, etc, ok? Não 1,5, 1,3, 1,2. Então, a gente vai fazer uma aplicação daqui para mostrar que não é complicado, ok? Então, como eu falei, tem essa... A gente já viu essa tabela aqui. Então, vamos fazer um exercício de aplicação, ok? Então, vocês têm aqui, tentem fazer junto comigo, tá? Ver quais são as tabelas que vocês vão precisar. Então, vamos escrever aqui. Um tanque rígido, ok? Então, não vai ter deformação, ok? Não vai ter trabalho, particularmente. Tanque rígido com volume de 5 metros cúbicos. Então, o volume é igual a 5 metros cúbicos. Armazenha argônio, ok? Argônio. A temperatura T
igual a menos 30 graus. E 3 megapascal, que essa aqui é a pressão. P igual a 3 megapascal, ok? Aí a primeira pergunta, a essa temperatura e essa pressão aqui, menos 30 graus Celsius, tem várias substâncias que são sólidas, né? Aqui é um gás, é um líquido, é um sólido, ok? Vamos ver... Então, primeiro a fase, tá certo? Então, é um sólido, é um líquido, é um gás. Então, tentem ver um pouquinho nessas tabelas, né? Não sei se vocês têm elas. É bom preparar isso aqui, né? Tem essas tabelas. Se quiser, eu posso colocar no grupo, né? Essas tabelas, porque são várias páginas. Ajudaria, professor. Não é, porque eu coloquei na lista o que você precisava para fazer a lista, mas... Ok, então eu vou olhar aqui. Deixa eu ver, porque essa aqui... 2, 3, 5, só um minutinho. Ok, então a gente vai ver nas tabelas aqui, por exemplo. Será que aqui... Sim. A gente vai precisar dessa tabela, por quê? Porque a gente vai calcular... Mas primeiro saber a fase, ok? Provavelmente vai ser um vapor, ok? Porque a gente não vai se perguntar se é um gás ideal ou não, se não for um gás, tá certo? Mas vamos primeiro verificar. Deixa eu ver aqui. Ok, então vamos lá. Pequeno. Ok. Qual é a substância? Já esqueci. É argônio, né? Argônio, ok. Então, é argônio, ok? Argônio. A temperatura crítica é 150,8 Kelvin. Ok, então vamos escrever aqui. Temperatura 150,8, é isso? Kelvin, ok? A pressão crítica. A pressão crítica é 487 megapascal. Ok, então vamos comparar com o que a gente tem aqui. A gente tem uma pressão que é menor. Como a gente já fez um exercício rapidamente antes, eu já sei, essa temperatura aqui, essa aqui é quanto? 151 menos 273. Ok, dá aproximadamente menos 122. Ok? Então, a nossa temperatura está acima. T é superior da temperatura, é muito superior, aliás, né? Que a temperatura crítica é P, 3 megapascal, é inferior à temperatura. Ok? P3, PC, ok? Então, a gente está no estado, a temperatura é maior, a pressão é menor, então a gente está no vapor superaquecido, ok? Apesar de ser menos 30 graus, ok? Então, a gente pode ou não pode usar a equação de gás ideal? Então, vai ser a segunda parte da questão. Então, a gente vai, por enquanto, determinar, ok? Exatamente. Então, vamos escrever aqui o que a gente quer para a massa de argônio contida no tanque.
Então, por enquanto, a gente não sabe se é um gás ideal. Então, vocês lembram, a gente tem que Z é igual ao volume real sobre o V ideal, ok? O volume específico real, ok, deixa eu vou escrever o ideal primeiro. O ideal, o que a gente tem é que Z é igual a 1, e aí a gente tem que a pressão vezes V ideal é igual à constante do gás, ok? Não é universal, vezes a temperatura, ok? Então, a gente tem que, já que é a massa que eu quero, eu vou escrever aqui, que V ideal. Como que eu fiz isso aqui? É que eu não escrevi se eu multiplicar, aqui eu vou ter M é igual a MRT. E como V real vai ser igual a Z ideal, vai ser igual a Z. Bom, não sei como que eu vou escrever a equação final e aí a gente vou escrever aqui a relação que é aqui. PV, eu acho que eu escrevi ela mais adiante. PV é igual a M, a massa da minha substância, que é essa que eu quero. Eu quero calcular o que? A massa ou o volume? A massa, tá certo. A massa ideal, né? PV é igual a M é igual a Z MRT. Quando Z, o fator de compressibilidade é igual a 1, esse aqui é volume, esse aqui é massa. Então, essa aqui é a equação do gás ideal, tá certo? Então, eu vou ter que M, a minha massa real, ok? Vai ser igual, vou escrever aqui, massa vai ser igual a P, que eu conheço, V sobre Z, ZRT, ok? Então, vamos calcular o Z, ok? Então, esse Z eu vou calcular ele. Primeiro, eu tenho que calcular eu vou usar aquela figura, mas eu preciso calcular a pressão reduzida, que é a pressão sobre a pressão crítica. A pressão, vocês lembram que é 3 megapascal. E a pressão crítica é 4,87 megapascal. Ok? Portanto, mesma unidade, esse aqui vai dar 0,1. Deixa eu procurar aqui, que eu já calculei. 0,62. E a temperatura reduzida, que é a temperatura sobre a temperatura crítica. Eu sei que aqui a temperatura crítica é 158,8. Aqui, 150. Aqui, cuidado que a gente não pode. Então, aqui vai ser menos 30 mais 273, né? Kelvin. A gente não pode colocar, ok? De jeito nenhum, a gente não pode colocar aqui menos 30 sobre menos 122, ok? Porque isso aqui não é. Então, aqui, uma razão entre duas temperaturas tem que ser em Kelvin, ok? Então, esse aqui vai dar 273 menos 30 vai dar menos 30. Yeah. Vai dar 243. Então, vai dar 1,1.
61. Ok? Então, essa aqui, essa temperatura reduzida é adimensional, né? Então, a gente tem pressão reduzida 0,62, temperatura reduzida 1,61. Então, a gente vai no gráfico aqui. Pronto, essa figura aqui, que é a figura, eu acho que é D1, né? Do Borgnac. Que é essa figura universal. Então, o fator de compressibilidade em função da pressão reduzida. Então, vocês lembram, a gente tem 0,61. Essa aqui é uma escala logarítmica, tá certo? Aqui você tem 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 a 1. Então, aqui a gente tem 0,66. Então, vai ser... deve ser esse aqui 0,2, 0... Fica difícil, né? 0... Acho que eu vejo melhor aqui. 02, 03, 04, 05, 06. 7, 8, 9, é isso. 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria aqui, ok? Essa linha aqui. Vou deixar ela marcada. Essa aqui é o eixo de pressão reduzida, 0,62. E a gente agora vai procurar a curva de temperatura reduzida, 1,61. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem 1,5, 2. Então, vai ficar entre os dois aqui, mais ou menos aqui. Então, vai ficar... ok, aqui seria 1,75, não é linear, mas por aqui, né? Então, eu vou colocar, ok? Não é muito preciso. E aí, qual é o valor aqui dizer? Então, aqui eu vou colocar, ok? Aqui seria 0,95, ok? Então, eu vou dizer que Z é igual a 0, é um pouquinho maior, 0,96. Perguntas? Não é exatamente um gás ideal. Seria um gás ideal, por exemplo, se a temperatura reduzida fosse mais próxima, né? Aqui 2 vezes a temperatura crítica, ok? Então, por aqui, se fosse aqui, aí é gás ideal, C igual a 1, tá certo? Mas é um pouquinho menor, ok? A temperatura... Professora, sim, pode falar. esse gráfico do fator de compressibilidade, esse que a gente está utilizando aí agora, ele é meio que, digamos assim, ele é universal, né? Isso se eu tivesse um gás ideal, por exemplo, se estivesse trabalhando, sei lá, um xenônio ou alguma coisa outra diferente desse tipo, eu ainda poderia utilizar ele para fazer... Para fluido simples, ok? Para fluido simples pode, tá certo? Ah, tá certo. Então, é universal nesse sentido. Você compara, ok? A pressão com a pressão crítica, ok? E a temperatura com a temperatura crítica, e aí você pode usar essa aqui. Mas estou fazendo hoje para fazer uma vez, mas eu acredito que a gente não vai precisar muito para frente. Mas vocês têm que saber que não é tudo assim. Por exemplo, aqui não é quase ideal, né? Então, a maioria dos casos, quando a gente tiver isso aqui, a gente diz, é quase um gás ideal, vamos lá, tá certo? Mas a gente vai calcular aqui para ver quanto é o erro que a gente faz. Então, a gente calcula o Z, que é 0,96, ok? E a gente volta a essa tabela aqui. Z, por que eu estou aqui? Sim, para pegar, para esse argônio, tabela A5, propriedades de vários gases ideais, ok? Aqui é 25 graus Celsius e 100 kPa, mas o que eu estou querendo aqui é uma coisa que não depende nem da temperatura, nem da pressão, que é essa aqui, né? Ok? Então, essa aqui não depende, aqui depende, né? A densidade, o volume específico, mas o R, que é a constante dos gases, lembram? Que R é a constante dos gases universal dividido pela massa molar, ok? Então, a massa molar está aqui, ok? E a constante é uma constante, massa molar, então você tem esse aqui que não depende disso aqui, tá? Então, eu tenho esse valor aqui de R, então eu vou dizer que PV, M é igual a PV sobre ZRT, a pressão, 3 megapascal, ok? Vezes o volume, 5 metros cúbicos, 0,96 que é meu Z, essa aqui que é o R, ok? Coloquem as unidades, porque, por exemplo, aqui, por que eu deixei em quilopascal e não em pascal? Porque muitas coisas estão em quilojoule, ok? Por quilograma. Então, se eu deixar em pascal, vai ter um problema aqui de unidade, né? De ordem de grandeza.
Então, vocês podem verificar que no final vocês vão ter como unidade, o que vai ficar é quilograma, ok? Então, só vai sobrar esse quilograma aqui, o Kelvin, ok? Aqui se anula, e o kilojoule se anula com pressão vezes volume, ou seja, Pascal, ok? Pascal vezes metro cúbico, ok? A dimensão desse aqui é Joule, ok? É uma energia, né? Pascal vezes metro cúbico. E aí você tem aqui kilojoule, kilopascal, metro cúbico, então se anula, tá bom? Vocês podem verificar. E aí vocês vão achar uma massa de 309 quilogramas, ok? E esse aqui, na verdade, é meu M real, né? Realmente eu usei esse dado aqui, tá? Então, 309 quilogramas de argônio na minha amostra. E agora, se comportar como um gás ideal, eu vou fazer agora com Z igual a 1, ok? M real é 309, gás ideal, aqui eu vou fazer PV sobre RT, e eu vou achar um peso ligeiramente menor, que é 297 quilogramas, ok? Faça um cálculo. E aí, quando eu calculo o valor, o erro percentual, ok? Você faz a diferença, essa aqui é ΔM, né? O real menos o ideal, sobre o real, e vocês vão achar que é da ordem de 4%, ok? Que a rigor, pela tabela que a gente tinha, 4%, a gente não considera que é um gás ideal, tá bom? Mas não é muito longe. Ok? Então, eu espero que ficou suficientemente claro. Eu acho que realmente tem que calcular esse Z, usar esse gráfico. Eu vou mandar uma lista, ok? Para vocês. Amanhã é o último dia para entregar a primeira. Eu tive perguntas no início, ok, da aula sobre... Vou parar aqui a gravação. Sobre a lista. Professora,